começou no lugar errado. As imagens, né? Olha que louco. Salamandra, fênix, maravilhoso, né? Pois é. A gente está com mais uma pessoa linda aqui, que é a Gessiane Dias. Olha só. Boa noite, minha linda. De onde você é? Nós estamos gravando já, gente? Começou a gravação? Tá, sim. Tá bom, querida. Então, nós vamos estar apresentando a Jo Oliva, essa fada que vai estar nos falando hoje sobre o elemental fogo, no dia 20 de abril, véspera de um grande feriado que será amanhã, de 2022. Então, vamos passar a palavra para essa coisa linda que é a Jo, que nós teremos em breve aqui conosco em Juiz de Fora, recebendo-a para um café, um chá. Aliás, ela manda o cardápio, né, Jo? Então, tá. Então, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos para a gente fazer uma breve introspecção, trazendo a nossa consciência para o aqui e agora, invocando as bênçãos dos nossos amados irmãos mais velhos, dos nossos mestres, que possam nos inspirar a buscar os ensinamentos e que nós possamos nos tornar um ponto de luz, irradiando luz e amor em todas as direções, principalmente para os locais onde estão acontecendo conflitos e guerras, que esses dirigentes possam despertar para a realidade que a vida não nos pertence, a vida é divina, que todos possam despertar para o amor, para a compreensão e o respeito à vida de toda forma. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Em nome dos mestres de sabedoria, iniciamos os nossos estudos na tarde de hoje. Namastê. Bom, primeiramente, né, mais uma vez, eu quero agradecer essa fada também chamada TT, né, que eu estou aprendendo a gostar, a amar profundamente, do fundo do meu coração, uma pessoa muito especial. Você é, viu, TT? Sabe? Muito especial mesmo, sabe? Então, eu quero agradecer o seu convite, agradecer o carinho de todos vocês da Loja Estrela d'Alva, pelo espírito de alegria, principalmente, que vocês me recebem. Eu tenho certeza que vocês fazem isso com todos que se apresentam na loja de vocês. Então, a minha eterna gratidão por esse carinho. Gratidão pelas palavras. Tá bom. Pode falar, Pepe. Gratidão pelas suas palavras lindas e vamos estar com você agora até às 9h. Não, não. Até 7h30, depois eu tenho aula. Então, esse convite da TT, ele foi bastante significativo para mim, né? Porque eu sempre digo que quando a gente é convidado a falar sobre um assunto, quem sai ganhando é quem vai em busca da pesquisa, né? Porque a gente tem que, principalmente quando a gente é dotado de certa responsabilidade, a gente procura dar o melhor de si. Então, eu procurei fazer uma investigação profunda a respeito dos espíritos, dos elementos, dos elementais, dos devas, né? Das fadas, enfim, todos esses seres que existem e que nós não temos a mínima noção de onde eles estão, como eles agem, como eles são constituídos, qual a influência deles nas nossas vidas, né? Mas, naturalmente, o assunto não vai se esgotar hoje e nem no próximo encontro, talvez fique alguma coisa ainda para a gente ver numa próxima oportunidade.
mas eu já deixo aqui a minha gratidão a todos vocês. No último encontro, a semana passada, eu tive que sair um pouco às pressas, porque eu estava completando meus 7.0 anos de idade, então eu deixei todo mundo a ver navios, mas me retrato aqui agora, reiniciando, né? Eu anotei que tinha parado nesse slide, falando sobre a ideia do dragão, né? Que tem a ver, que tem uma correspondência direta com o elemento fogo. A gente tinha considerado que existe apenas um elemento e que tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente toca, é parte, né, vem apenas desse único elemento, né? Então, a gente estava falando sobre o elemento fogo, né? Então, o último slide que nós vimos foi esse, e diz o seguinte: o dragão do divino sacrifício, né, que fala sobre o Logos, o mundo, o filho idêntico a seu pai. Todos os logoi significa plural, né, de Logos. Todos os logoi de todos os antigos sistemas religiosos estão relacionados com ele e simbolizados por serpentes. Então, a gente sempre tem uma noção, né, assim, quando a ignorância nos pega de surpresa, a ideia da serpente é sempre no sentido ruim. Então, quando fala em serpente, pronto, a gente já pensa, é traição. Ah, falou, sonhou, cuidado, é traição. E, no entanto, se a gente pudesse observar um pouquinho mais, né, os estudos esotéricos, eles trazem coisas bastante importantes. Eu lembro que certa vez eu estava na loja e a gente ia ter uma aula de astrologia que estava sendo dada, e o irmão, o professor que estava dando a aula, ele levou uma folha de papel sulfite, onde tinha uma serpente enrolada. Mas a foto era tão parecida com uma serpente, que é coisa impressionante. E eu estava subindo as escadas e eu escutei um sapateado. Uma pessoa gritava e sapateava no chão. Eu me assustei, eu falei, nossa, deve estar acontecendo alguma coisa lá dentro, né? Porque eu não tinha chegado ainda, estava chegando naquele momento. E quando eu entrei, o professor estava mostrando a foto para uma das alunas e ela simplesmente entrou em pânico de ver aquela cobra no desenho, estava no papel. Ela entrou em pânico, gritou, sabe? E ela, que tira isso da minha frente. E eu fiquei a refletir sobre aquilo. Então, me vieram várias reflexões a respeito, e uma das quais foi que, quando a gente rejeita, né? Quando a gente esse medo que às vezes a gente tem, ele pode ter uma alusão, uma correspondência direta com a sabedoria. Então, quando nós não queremos, a nossa persona, ela é tão assim, ignorante, a ponto de rejeitar. Então, o medo da sabedoria, né? Foi a reflexão que eu fiz a respeito daquele momento, que pode ter sido uma das causas. Quando a gente rejeita a sabedoria, a gente entra nesse pânico, porque a sabedoria, ela traz responsabilidades, né? E a serpente, ela tem essa correspondência com a sabedoria, basta quando a gente aprende sobre a Kundalini, né? Na medida em que a Kundalini vai despertando, cada vez que a energia ela transpassa os chakras, ela vai trazendo o despertar. E é como se a serpente estivesse enrolada bem na altura do cóccix, ela está ali quieta, mas na medida que a gente vai mexendo com os ensinamentos, vai estudando, vai meditando, vai buscando, ela vai despertando. E isso, muitas vezes, nos traz medo. Mas medo por quê? Por conta da responsa que a gente tem que adquirir, né? Porque sabedoria é responsabilidade. Então, o dragão, ele representa a sabedoria divina ou espírito e também humanas, a mente nossa. E essa mente, ela deve abrigar somente pensamentos. Humanas, também, ele tem a ver com a inteligência.
Então, quando nós estamos buscando o estudo, quando estamos meditando, é importante que a gente pense no terceiro aspecto do Logos, que é a inteligência. Então, quando a gente pensa com a inteligência, nós acabamos direcionando os nossos pensamentos se tornam mais afáveis, mais puros, mais produtivos do que quando acontece o contrário, quando a gente deixa a mente da gente a baila, né? As vicissitudes de qualquer coisa. Então, por isso que é interessante, manas, então vamos pensar em inteligência, pensar com inteligência. E manas, né, a alma humana, a mente, o princípio inteligente, chamado na filosofia esotérica de o quinto princípio, são tidos como os grandes iniciados da terceira e quarta raças, que vieram de Vênus, que a gente já tinha feito esse comentário a semana passada. Então, dentro dessa ideia do elemento fogo, então, existem, né, vários desdobramentos. Fala-se que o elemento fogo tem o dragão, a salamandra, né, tem a quimera. Então, a quimera, né, esse monstro fabuloso, nascido na Lícia de Tifon e Equidna, eu não conheço esses lugares, a primeira vez que eu acessei essa informação foi agora fazendo os slides, né? E ela tinha a cabeça de leão, o corpo de cabra e a cauda de dragão. Sua boca sempre aberta vomitava chamas, e acredita-se que se tratava da representação de um vulcão. Então, veja, quando a gente começa a estudar, é a mesma coisa a gente buscar de onde que vieram tanto conhecimento, de onde veio todo esse conhecimento. Os nossos antepassados, como é que eles desenvolveram os estudos da astrologia, por exemplo, né? As constelações de Áries, constelação de Peixe, como é que eles chegaram a essa ideia? Então, fala-se que eles olhavam para o céu e o formato das estrelas no céu, dos planetas, enfim, dos astros, melhor dizendo, eles pegavam pedrinhas e eles iam colocando, né, ia formando, ia trazendo a forma que eles viam no céu através de pedrinhas, e com o tempo, na época, eles não tinham como escrever isso. Então, eles passavam isso de boca a ouvido, mas eles olhavam para o firmamento e via a montagem daquela constelação e eles construíam aquilo através das pedrinhas que eles encontravam pelo caminho. E eles iam fazendo uma correlação com aquilo que era mais comum a eles, que eles conheciam alguns animais, então eles traziam essa formatação, né, dos 12 signos do zodíaco, a partir dessa ideia. Então, vocês vejam que é muito interessante, né? Como é que eles trazem a ideia do dragão, né? A própria quimera, que fala que era como se fosse uma caverna, né? Um vulcão, que abria a boca e soltava suas faíscas, né? Suas chamas. Então, de alguma forma, eles faziam essa associação. Esse texto aqui eu copiei da Doutrina Secreta do 6º volume, que fala o seguinte: o fogo não é um elemento, é uma coisa divina. Já começa por aí, como é interessante, né? A chama física é o veículo objetivo do espírito mais elevado. Os elementais do fogo são os de maior categoria. Tudo neste mundo tem sua aura e seu espírito. A chama que acendemos em uma vela nada tem a ver com a vela em si mesma. A aura de um objeto entra em contato com a parte inferior do outro. O granito não se queima porque sua aura é de fogo. E isso não é uma coisa interessante? Como a gente meditar a respeito? O granito, você olha para o granito, é uma pedra, né? E fala que, né, isso daí vocês podem procurar no livro do 6º volume da Doutrina Secreta, né?
O granito não se queima porque sua aura é de fogo. Muitas pessoas falam, eu quero, quando eu morrer, eu quero ser cremado. Por que será? Porque existe essa vontade de ser cremado. Muitas vezes é a purificação. Tem muitas pessoas que deixam alguma coisa para trás e através daquela queima do corpo, ela se purifica, porque o fogo é purificação. Os elementais do fogo carecem de consciência neste plano, porque são demais elevados e refletem a divindade de sua própria origem, e os outros elementais têm consciência física porque refletem a natureza humana. Veja que coisa mais interessante, né? Os elementais do fogo, eles carecem de consciência neste plano, porque são extremamente elevados. Eu não sei se eu vou saber reproduzir, mas parece-me que na doutrina secreta fala que, né, há uma alusão de forma negativa aos senhores do fogo, que eles se negaram a criar. Mas eles se negaram a criar não é simplesmente porque se negaram, porque não tinha como. Como que eles iam, né, com essa constituição, né, com essa configuração do fogo, eles não tinham como procriar. Então, essa é uma das razões por que não procriaram. Tem alguma coisa nesse sentido, eu não vou me adentrar, porque confesso que eu não tenho uma informação correta. Há muita diferença entre o reino mineral e o reino vegetal. A torcida de uma candeia, por exemplo, é negativa, mas o fogo com o azeite por agente a transmuta em positiva. O éter é fogo. A parte inferior do éter é a chama que estamos vendo. Olha que coisa interessante que é isso, né? O éter é fogo, então tudo vem do fogo. O fogo é a presença subjetiva da divindade no universo que nós conhecemos. Este fogo universal se manifesta sob outras condições, olha que interessante, como água, ar e terra. A água vem do fogo, o ar vem do fogo, a terra vem do fogo. Em nosso universo visível, é o fogo o único elemento que corresponde ao Kriya Shakti. Kriya Shakti corresponde à matéria, né? Os seres altamente elevados, eles têm o poder de Kriya Shakti, ou seja, eles têm o poder de criar um corpo para si próprio. Então, nós criamos, né, um invólucro e entra dentro dele. Esses seres têm seres que já conseguem criar, fazer essa criação. De alguma forma, nós já estamos lidando com esse projeto, porque nós estamos talhando o nosso próximo corpo. De alguma forma, nós estamos criando, mas não como a forma como esses seres têm essa habilidade toda. Nós estamos criando a partir daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, mas sequer temos noção dessa ideia, né? Ele dá a luz, o calor, a vida e a morte, e etc. É o próprio sangue. Veja que coisa interessante. O fogo é o próprio sangue. Não é porque é vermelho, não é essa a questão, mas é a vida, né? O fogo é vida. Então, é muito interessante essa informação. Em todas as suas diversas manifestações, é fogo essencialmente uno, ou seja, vem da unidade e se multiplica, né? Se subdivide nas multiplicidades que a gente conhece. A gente tem espécies, por exemplo, eu ouvi alguma coisa que no reino das aves parece que existem mais de 23 milhões de espécies. Então, veja como que é a multiplicidade, como tudo isso se multiplica e nós não temos a mínima noção do que seja isso, né? Do que seja essa vida. E tudo vem do elemento fogo, que é do único elemento. O fogo é a síntese dos 7 cosmocratas. Evidencia-se no Antigo Testamento a importância atribuída ao fogo. A coluna,
de fogo, a sarça ardente, que nós já ouvimos falar, a face resplandecente de Moisés, sempre o fogo. O fogo é de natureza semelhante ao espelho e reflete os raios da primeira ordem de manifestações subjetivas, raios que se supõem projetados sobre a tela dos primeiros lineamentos do universo criado em seu aspecto inferior. São estes criações do fogo. Então, né, eu não vou me ater muito a esse texto, porque temos muita coisa para fazer, mas eu estou trazendo só para vocês terem uma ideia do significado do elemento fogo. Peguem lá na Doutrina Secreta, 6º volume, que vocês vão ver que coisa interessante. O fogo, no mais grosseiro aspecto de sua essência, é a primeira forma e reflete as formas inferiores dos primeiros seres subjetivos do universo. Os elementais do fogo são os primeiros pensamentos divinos caóticos. Na Terra, tomam estes a forma de salamandras ou elementais inferiores do fogo, que revoluteiam nas chamas. No ar, existem milhões de seres vivos e conscientes que se apoderam dos pensamentos que emitimos, que isso aí nós já sabemos, né? A importância da gente sutilizar os nossos pensamentos, sentimentos, para que as nossas ações sejam igualmente boas, né? Digamos. Os elementais do fogo estão relacionados com o sentido da vista e absorvem os elementais de todos os demais sentidos. Podemos, assim, por meio da vista, ter a consciência do tato, do ouvido, do gosto e etc., pois que todos estão compreendidos e sintetizados no da vista. Então, isso daqui é uma coisa, uma informação para a gente poder refletir, sabe? E falar mais para frente a respeito, mas eu trouxe como informação. Depois eu passo esses slides para vocês, tá bom? Então, aqui nós temos a fênix, né? Como nós falamos na semana passada, existe uma máxima que diz, quando a gente ressurge da fênix, né? Quando a gente ressurge das cinzas, é uma fênix, quando a gente passa por um trauma, uma tragédia, que a gente consegue ultrapassar, transcender aquela dor, então é como se a gente ressurgisse da fênix, né? Ou melhor, das cinzas. Aqui é uma imagem do dragão, né? O dragão que solta pela boca as suas chamas, né? Então, imagina se solta fogo pela boca, imagina como deve ser iluminado esse ser dentro. E às vezes a gente olha para o dragão e fala, nossa, eu tenho medo desse bicho, né? Claro, simbolicamente falando, e, no entanto, a ideia é bem o contrário, né? Aqui é uma salamandra, né? Aqui temos uma imagem dela, da salamandra. Aqui uma outra salamandra. Aqui é salamandra da água. Aqui é salamandra do fogo. Aqui é a mesma salamandra que eu dupliquei. Essa daqui é a quimera, que na mitologia fala que é um animal de 2 cabeças, né? Então, essa é a ideia da quimera, que também tem a ver com o elemento fogo. E aqui nós vamos começar a falar sobre o elemento ar e os espíritos do ar, né? Aqui nós temos alguns silfos, né? Os elementos do ar, eles são longos, são seres longos, mas é interessante que, se vocês quiserem, né, perceber esses seres, dizem que eles são do tamanho de 1 polegada, que são bem minúsculos. Então, e eles se revestem como os homens se revestem, eles buscam essa configuração. Então, quando nós, né, eu nunca vi nem fada, nem nada, sabe? Espero um dia ver. Mas, então, as pessoas que veem esses elementais trazem essa configuração. Então, a função do elemento ar na economia do sistema é dupla, concede liberdade de movimento para os corpos mais sólidos,
sendo este atributo de liberdade e característica predominante, tanto no elemento quanto de seus habitantes angélicos. Então, para o ar não existe limite, não tem como a gente prender o ar. É meramente impossível, né? Por seu serviço nessa dupla aptidão, a ordem, harmonia e equilíbrio das forças do sistema são mantidos. O ar é grande ajustador e compensador, que, cedendo às pressões colossais que ocorrem no sistema solar, permite o escape da energia em outras direções. O ar, ele é uma coisa muito interessante, porque ele vem dentro dos 7 planos da natureza. Então, ele vem, assim como o fogo, como a água, como a terra, ele vem se subdividindo até que chega. Então, para chegar na configuração que nós conhecemos, ele chegou até o último subplano do plano astral. Então, quando ele adentra ao plano que nós conhecemos, o plano físico, ele tem a quantidade certa, ele não extrapola, mas mesmo que ele não extrapole, veja que coisa interessante, ele é ilimitado, não tem limites para o ar. Isso é uma coisa muito interessante. A tensão contínua que suporta o carrega de enormes forças magnéticas e elétricas, todo elemento ar é continuamente submetido à compressão, portanto, está sempre sendo altamente carregado de poder. Veja, todos os elementos, eles são constituídos de poder. Todos os elementos, eles não têm um elemento que a gente possa dizer que esse elemento ele não tem o poder. Todos eles, e eles não se misturam. Cada um, ele é responsável pela sua constituição e eles não interferem no elemento do outro. São distintos. Assim como todos os outros elementos, o ar existe em todos os planos, obedece às leis similares e preenche funções afins em cada plano. As tensões do ar em um plano são o resultado da pressão do plano acima, de modo que o ar físico é o recipiente derradeiro e amortecedor para as energias liberadas do plano astral. Então, o plano astral ele vai comprimindo, até que ele cai nesse recipiente que é a vida onde nós estamos, né? Que é esse campo de evolução onde nós estamos. Mas ele vem sendo comprimido por né, pela energia, pela matéria que existe nos planos acima. Desde lá, né, do 5º até o nosso subplano terrestre, mental, físico, material. O ar de cada plano interpenetra o do plano abaixo até chegar no plano físico, que é isso que a gente acabou de falar. O ar físico representa a derradeira almofada, porque quando ele chega no físico, é como ele chegasse aonde tinha que chegar. O fim é esse, ele foi colimado para isso, para que ele chegasse nesse momento aqui nesse plano físico. Então, como se fosse uma almofada. Ele chega é como se estivesse em casa, chegou onde devia ter chegado, né? E em uma de suas funções, semelha aos amortecedores no final da linha de trem, além dos quais a energia dinâmica do Logos, em sua jornada do espiritual ao material, não pode passar. Então, veja que quando é construído um carro, então é feito o amortecedor, é feito o breque. Tudo isso tem a ver com o elemento ar, por mais que a gente pense que não. Mas se não fosse o ar, não teria como se inventar, no caso, o freio do carro, né? Quando a gente está num balanço, a gente vai e volta. Por que aquilo acontece?
por conta do ar. Quando a gente para abruptamente uma corrida que a gente está dando, uma bola que você está jogando, tudo isso é promovido pelo elemento ar, e a gente não vê isso, a gente não reflete a respeito. Por que a bola sobe? Por que você joga uma coisa para o ar, aquilo vai e retorna? Por quê? Porque existe o elemento ar. Não sei se vocês chegaram a assistir aquele filme, acho que é Inocência, um filme americano, em que o ator, ele está sentado, e de repente começa uma pena voar. Acho que é Inocência o nome do filme. A pena começa a voar. E aquela pena vai, e o ator, ele fica olhando o movimento da pena. Então, quem é? Aí ele começa a questionar, como é que aquela pena se levantou? Por que aquela pena percorre um determinado caminho e não outro? O que leva aquela pena, o que leva um papel, uma folha a voar? Se soltar no ar assim e buscar determinadas locais para chegar, existe nessa ideia o elemento ar. Mas a gente olha, pronto, é isso, é o ar, pronto. E a gente não se aprofunda, a gente não procura entender aquele... A gente tem que procurar entender tudo isso, esses mecanismos todos que existem no universo. Por que tem o ar? Por que tem o elemento fogo? Por que tem a terra? Por que tem a água? Qual o significado disso tudo? É importante que a gente reflita a respeito, porque nós vamos ter que conhecer. Lembrem-se que nós somos logos em treinamento, né? Então, esse logos no qual nós estamos inseridos, ele passou por todo esse processo que nós estamos passando. Né? Então, é importante que a gente, né, ele tá oferecendo o seu corpo para a gente aprender e apreender toda a forma de vida que existe. Os silfos são os agentes da energia dinâmica do aspecto da energia do logos, expresso como as forças elétricas magnéticas do sistema em contraposição ao seu aspecto ígneo, regenerador e transformador. Então, veja que esses agentes, eles têm uma energia, né? E essa energia é a própria energia do logos, né? E muitas vezes se expressa nessas forças eletromagnéticas, né? Então, veja que tudo, um depende do outro, o fogo depende do ar para se configurar de alguma forma, mas eles não se misturam, um não interfere na função do outro, mas eles precisam de combinar para que possa existir. Por exemplo, a Itaipu, tá? A Itaipu tem as usinas, tem as turbinas, que, através do movimento, cria a energia e ela vem, né? Você vai aqui na tua parede, toca a mão no disjuntor, o disjuntor acende uma luz, e tudo isso é propagado pelo quê? Pelo ar. E é o elemento fogo, que tem a ver com a questão da eletricidade. Então, vocês vejam que isso é muito importante que a gente desenvolva a compreensão de todo esse processo, né? E tudo se transforma em alguma coisa, vem de um único elemento que vai se transformando nessa multiplicidade que a gente conhece. É como se viesse, né? É como se caísse alguma coisa aqui, assim, que se diferencia em várias coisas, e quando se recolhe, se torna naquilo que sempre foi. Porque nunca mudou. Sempre foi aquilo. E a gente tem a ilusão de que tudo está em transformação. Mas será que está tudo em transformação? Se tudo já é. Como que a gente pode refletir sobre isso, se tudo já é? Então, veja a questão de Maia, né? A ilusão onde nós estamos inseridos. Como a gente tem que transcender a esse Maia, tem que transcender a essas ilusões e perceber
acho que é o Ramarishi, que fala que quando a gente busca mudar aquilo que a gente conhece, é porque a gente não está contente com aquilo que a gente conhece. Mas nós não vamos conseguir mudar. O que a gente tem que fazer é tirar os entulhos que encobrem a nossa visão daquilo que é. Então, tudo isso que nós estamos, né, buscando, conhecer o elemento fogo, conhecer o elemento ar, o elemento terra, o elemento água, para a gente ver que aquilo sempre foi desse jeito. Aquilo que foi e é, sempre será. A diferença é a possibilidade que nós temos de fazer o contato, fazer a conexão com aquilo que sempre foi, sem nos perdermos nas ilusões, né? Esses seres têm correspondência direta com o seu elemento, que é o ar, as forças criadoras. Essa fonte é uma fonte de energia poderosíssima, por ser a fonte vital de toda energia. Por isso, nos momentos de vendavais, tormentas trágicas, são suas forças que estão no coração do movimento daquela ação natural. São forças que destroem o que aparecer pela frente, é incontrolável. E aos nossos olhos, quando a gente vê que está tudo sendo destruído pela força de uma tormenta, de um vendaval, o que os nossos olhos veem é tragédia. Mas não é tragédia. Aquelas são as forças naturais que aos nossos olhos parecem que são tragédias, mas não são. É um ajuste, é um ajustamento da própria natureza. Então, quanto mais a gente conhecer essas fontes, conhecer essa energia, conhecer essas forças da natureza, menos a gente vai sofrer e vai entender. Quando a gente começar a entender, aí a gente não vai desmatar, a gente não vai fazer tudo isso que a gente faz no nosso campo de evolução, né? Quantas tragédias são provocadas aos nossos olhos, mas não é tragédia, é porque há uma reação de uma ação. Então, toda ação, ela reflete numa reação. Mas quando nós aprendermos, entendermos o significado da vida, naturalmente nós não vamos agir tão impensadamente como nós agimos nos dias atuais, né? Tanto as sílfides, que são, né, outros tipos de elementais, como os sílfidos, têm uma forma peculiar de se apresentar na natureza. São extremamente pequenas, dotados de certa percepção psíquica. Eles estão sempre mudando sua forma de se apresentar na natureza. Parece que não possuem uma forma definida. O vento, o ar, não se definem em forma, são livres, nada os prende. Que interessante isso. Então, a gente cria uma forma. Por isso que eles mudam todo instante. Porque eles não têm uma forma definida. É como eu coloquei no começo. O ar, ele não tem forma, você não tem como prender o ar, você não tem como configurar determinadas formas e dizer, né, isso daqui é assim e nunca vai mudar. Não, a literatura fala dessas transformações, né, a todo instante estão se transformando. A consciência desses agentes está no estado de ininterrupta felicidade, a qual chega a um pico de êxtase no momento da descarga do poder. A altura do pico é proporcional à quantidade e ao grau de compressão do poder liberado. Esta variação na felicidade provém um desejo de evolução, ou seja, a ventania, quando vem, a tempestade, quando vem, aquele elemento está extremamente feliz. E nós olhamos para aquilo, tudo está se desmoronando. Mas é o auge da felicidade, onde aquele elemento está passando por aquela descarga, né, do poder, porque é um poder. O fogo é um poder, a terra é um poder, o ar é um poder, a água é um poder. São poderes que a gente não tem a mínima ideia de como eles agem, por que eles agem assim. Mas veja, a própria salamandra diz que quando tem está pegando fogo num canavial
ou em qualquer lugar que o fogo está naquelas labaredas, que elas ficam extremamente felizes. E nós olhamos para aquilo e falamos, nossa, que destruição é essa? Mas elas estão felizes. Culminou para aquilo. Então, há uma descarga. Há uma descarga. Todo movimento de todos os elementais, quando chega num ponto dessa natureza, porque é uma descarga. Há uma felicidade muito grande quando isso acontece. Desejando aumentar o nível e a duração do êxtase, eles tentam continuamente ser mais receptivos ao poder e desenvolver uma maior capacidade de resistência ao seu fluxo, a fim de que o aumentado nível de compressão que resulta possa produzir uma sensação maior de bem-aventurança, ou seja, quando a compressão é como se segurasse aquilo, né, para quanto mais comprimido é aquele poder, aquela força, mais êxtase vai acontecer quando, por exemplo, falando de uma ventania, né? Quanto mais o vento segura, aquele elemento segura aquela ação, mais a explosão de felicidade acontece quando ele libera aquela ação, né? Essa sensação de bem-aventurança só será perceptível por essa descrição de seu trabalho. Por isso, eles estão continuamente imprimindo em seu elemento poderosas energias dinâmicas e emprestando-lhe uma gradualmente crescente carga de poder, né? Como a gente já comentou, então, é um poder inenarrável de todos os elementos. Todos eles têm essa configuração do poder. Então, não há como você segurar o fogo, não há como você segurar a água, a ventania, o ar, não há como você impedir que isso aconteça quando eles são deflagrados, né? Quando eles conseguem se liberar, dificilmente a gente consegue. Veja a função de um corpo de bombeiro quando vai apagar um fogo. Então, aquilo é uma carga de um poder muito grande. E todos eles têm esse poder. A passagem poderosa desta energia pelos agentes do ar em todas as suas ordens produz som. E por isso os anjos e arcanjos da hierarquia do ar são a mais direta expressão do poder da voz de Deus. Esses anjos, quando cantam, provocam o estremecimento do sistema. Pensem quando o pranava, o A1, é exalado. Por isso que fala que quando a gente pronuncia esse pranava, a gente tem que fazer com muita responsabilidade, porque ele, ao reverberar a intenção daquele que está exalando, estremece o sistema, desperta aqueles que estão dormindo. Por isso, a nossa responsabilidade, né, na fala, o verbo, quando a gente fala, que a gente procure falar do fundo do coração, com a nossa alma, que as palavras sejam doces, né? Que as palavras podem vir para edificar e nunca para a destruição. Por isso que quanto menos críticas, quanto menos maledicência, mais a gente consegue trazer o equilíbrio, né? Através de todos esses seres que estão a nosso serviço. Eles estão a nosso serviço, mas muitas vezes nós estamos à sua mercê, porque existe uma energia muito densa, às vezes, né? Então, são pequenos grupos que, às vezes, desenvolvem uma certa sutileza, né, nas suas egrégoras. Então, quanto mais a gente se direcionar para esses grupos, melhor para nós e para o sistema como um todo. Estes são os anjos do som, através de quem a música do músico divino é manifesta em todos os seus vastos domínios, através de quem seu poder atua e por quem ele energiza cada átomo do seu sistema. Veja, cada som que é exalado, né, está energizando cada átomo do sistema. Então, se a gente for pensar em cada átomo, de cada forma, o
quanto nós temos responsabilidade naquilo que é criado. Os silfos são alegres e volúveis, seus sentidos são muito apurados, eles fazem parte do elemento mais puro que é o ar. Esses seres são tidos como o beija-flor do zodíaco por carregar mensagens dos deuses. As sílfides têm especial interesse durante os anos da infância, e com frequência essa conexão diminui mais tarde. Mesmo assim, estão sempre prontas para ajudar quando alguém precisa. Então, vocês vejam que tem toda uma alegria dentro, né, que corresponde a esses elementais. E nós precisamos ter essa consciência. Olha aqui, que bonitinhos os silfos. Acho que essa aqui é a sílfide. Eu acho, porque é um corpo assim, né? Se, sabe, o clarividente, acho que ele vê assim essas formas, né? Elas meio que se movimentando. Eu acho tão bonitinho, os bracinhos longos. Olha aqui uma outra sílfide. E esses daqui são os elementos da água. Esse, eu não consigo ver lá em cima, elementos da água. Os elementais da água e o elemento água. Então, aqui nós temos outro elemento. O princípio da água existe em todos os planos da natureza como um solvente universal. É o aspecto fluídico e receptivo da vida divina. É o ventre da natureza, a matriz universal de onde tudo nasce. Por esta razão, tem sido sempre chamado de mãe universal. A água, como fogo, existe em todo o conjunto de manifestação, desde o nível mais baixo, físico, até os mais altos, espirituais. A água na Terra é a expressão mais densa do fluido universal. Vejam que não estamos falando desta água, né? Desta água que estou bebendo. Esta água, ela é o desdobramento da água, do elemento água, do qual nós estamos falando. Então, é difícil a gente, pelo menos para mim, mensurar como que é essa ideia do elemento água. Porque nós tomamos a água, nós tomamos banho, nós vemos as gotinhas de vapor, mas não é, isso é o desdobramento do grande elemento. Assim como o fogo, do qual nós falamos, né, que tem toda aquela configuração profunda, ardente, e não é o fogo, né, o elemento não é o fogo da vela, né? O fogo da vela, a chama da vela é apenas o desdobramento daquilo que a gente conhece como o elemento fogo. Assim como a palavra-chave do fogo é mudança, a da água é fluxo. O elemento água assegura a liberdade de movimento para o poder do Logos em todos os seus mundos, e ele contrabalança o poder do fogo, pois sem ela o sistema seria consumido. É o grande lubrificante do mecanismo do sistema. Sem ela, este mecanismo seria destruído. Vejam que interessante, né? A água, ela não é a contraparte, mas é como se fosse a contraparte do fogo. Porque se não fosse a água, nós estaríamos agora como uma salamandra, felizes da vida, ardendo em chamas. Por isso a água ela tem esse poder, né, de fazer com que o elemento fogo não destrua tudo, não queime tudo, porque tudo seria consumido se não fosse a água, o elemento água. Vejam como é interessante essa composição de todos os elementos. A água, como fogo, é onipresente. Sem sua presença no átomo de cada plano, a matéria não poderia existir, nem poderia o átomo cumprir sua missão. Então, fala-se que na primeira raça, não é na primeira raça, acho que foi na primeira cadeia, a gente desenvolveu uma espirila, né? Eu penso que são anteninhas que a gente vai desenvolvendo.
E essas anteninhas é como se elas fossem constituídas atomicamente. Porque tudo no que pelo menos que a gente conhece, tem a configuração atômica, né? E esses átomos, eles têm dentro de si o elemento fogo, eles têm dentro de si o elemento água, né? Então, veja o quão isso é importante para que essas espirilas, elas comecem a desenvolver. Parece-me que Krishnamurti, ele já tinha 7 espirilas desenvolvidas, por isso a sua capacidade de inteligência e de compreensão de tudo que existe de alguma forma. Então, ele já tinha essas espirilas desenvolvidas, mas veja o quanto todos esses elementos são importantes para essa configuração atômica. O átomo é para o sistema solar o que o rio é para a terra. O poder é gerado na fonte. Assim como os rios são correntes do poder da água, obedecendo à lei do fluxo, igualmente as cadeias de átomos de que é feito o sistema são correntes de energia fluente. Então, veja o quanto isso é importante a gente ter esse conhecimento, né? O átomo, ele é para o sistema solar o que o rio é para a Terra. Pense se na Terra nós não tivéssemos rio, não tivéssemos água. Como seria esse processo? Veja o quanto isso é importante, porque a água ela tem o seu fluido, ela adentra tudo. Veja se essas enchentes que tiveram agora no Rio, na Bahia, veja, a água ela penetra, para ela não existe barreira, né? E qualquer elemento do qual a gente conhece, não existe barreira para os elementos que a gente conhece. Eles adentram todos os locais. A Mãe Divina está eternamente dando a luz e, através dela, a vida do sistema é eternamente renovada. O elemento água é a Mãe Eterna, a Virgem Maria, sempre dando a luz, mas sempre imaculada. Então, essa ideia, né, que fala da Mãe Eterna, a Virgem, né, a Maria sempre dando a luz, mas sempre imaculada. Ou seja, é uma coisa que não é corrompida, né? A água, o elemento água, ele não se corrompe, né? É a vida que vem desde a sua base, né? Desde aquela profundidade que a gente conhece, e ela não se corrompe. A água, ela acaba sendo, de alguma forma, poluída, mas a mesma quantidade de água que a gente tinha no plano, tem até hoje, né? Mas ela está poluída por quê? Porque nós, de alguma forma, com a nossa ignorância, nós fizemos com que, nós permitimos que isso acontecesse. Mas o elemento em si, ele é imaculado. É como Maria, como fala Virgem Maria, né? Concebeu o Divino Espírito Santo, foi concebida pelo Divino Espírito Santo. Por quê? Porque ela não é maculada, ela não é corrompida, ela jamais se corrompe, ela é pura. O trabalho dos anjos da água é promover meios de comunicação, desde o coração até os confins do sistema. Sua consciência provê um canal mais direto para a transmissão de poder, que é suprido pelas cadeias de átomos, né? Então, veja, esses anjos, né? Esses anjos da água, eles promovem essa comunicação. Vejam, então, como que se procede o movimento da água, a fluição da água, para ela não há impedimento. Então, quando a gente fala, né? Olha a distância que nós estamos, né? Vocês estão aí em Minas Gerais, eu estou aqui no Paraná, outros estão em outros locais, e veja que eu estou falando e vocês estão me ouvindo, e o contrário também é verdadeiro. Como é que se dá esse processo? Né? Como que se propaga pelo éter cósmico essa comunicação? Então, nós temos os elementais, nós temos esses anjos que fazem esse trabalho para nós. Os átomos dos espíritos da água são onipresentes e estão em todas as partes do plano.
A água é uma substância sagrada. Ao tomarmos, quando o campo é irrigado, quando ela é colocada na planta, no jardim ou no vaso, quando a colocamos no alimento, é como se fosse o sangue nas veias de todo e qualquer ser. Sua generosidade é ilimitada. Veja como é interessante, né? Quando a gente... Eu nunca andei no deserto, né? Mas quando fala que tem um oásis no deserto, né? Oásis, uma coisa miraculosa, né? Então, a água, o poder da água, o poder que a água traz de trazer um acalento quando estamos com sede. Não sei se com vocês acontece isso, eu tenho no meu hall aqui algumas plantas, e eu sou um pouco distraída, às vezes eu não coloco água sempre, mas às vezes eu passo por lá e parece que algumas gritam, Jô, estou com sede. Se dá uma olhadinha, Jô, estou com sede. Às vezes eu falo, não, depois eu ponho água em você. Jô, estou com sede agora. Às vezes eu volto para pôr água, sabe? Porque é um chamado, você sente aquilo, né? Eu acho que todos nós somos capazes de ter essa percepção, né? Isso não é uma qualidade, assim, sabe? De uma ou outra pessoa. Todos nós temos essa sensibilidade. O que nos falta um pouco é de responsa, né? Muitas vezes eu estou passando lá, elas pedem água e eu falo, depois eu ponho e acabo esquecendo. Mas isso não é correto. Os elementais da água são as ninfas, as sereias e as ondinas. São entidades que desenvolvem um sentimento de amor muito intenso. Vivem no mar, nos lagos e lagoas, nos rios e cachoeiras. As ondinas estão muito ligadas aos riachos, às fontes e nascentes, o orvalho da noite. Estão sempre presentes na água doce, por isso suas presenças na chuva que cai, inclusive estão presentes numa única gota de água. Pensa no tamanho de uma gota d'água, e ali está a presença do elemental. Não sei se eu já comentei com vocês que no livro O Homem, o Espaço, o Tempo e o Eu, parece, ele fala que uma gota d'água tem mais de 60 bilhões de moléculas. Uma gota d'água. Mais de 60 bilhões de moléculas. E em cada um está presente um elemental. Isso não é louco? Eu fico pensando, meu Deus, como que é esse mundo? Né? Como que é a mente desse Logos? Como que se processa tudo isso? E a gente não se dá muito conta de todas essas riquezas que nós temos, né? E a teosofia nos oferece uma riqueza imensa, né? Para a gente poder entender um pouco da vida. As sereias são representadas por mulheres belas e chamam a atenção pelo canto envolvente que atrai principalmente os homens. São descritas em maioria dos contos com histórias fantásticas. Essas mulheres se apresentam com cauda e peixe da cintura para baixo, que são os elementais, né, das águas, dos rios, dos mares. Por que que o mar, né, quando a gente vai para a praia, principalmente quando a gente é mais jovem, não é mais o meu caso, mas quando a gente é jovem, que a gente vai para a praia, a gente fica, né, elevado com aquele processo todo, mexe com o corpo emocional, mexe com a água do corpo emocional de todos nós, né? Porque é a emoção, está falando, a água fala da emoção, né? Dizem que as ondinas são pequenas ondas do mar e que sua aparência muda em consequência do próprio movimento aos quais elas estão expostas. Às vezes, elas se mostram como sereias. Esses elementais se apresentam de diferentes tipos, variando seus tamanhos e mudam sempre de lugar. Onde tem água, lá estão elas. Como chamar esses elementais? Basta um copo de água, de preferência água limpa. São seres sempre receptivos ao pedido de socorro, mas é preciso atenção, porque eles não suportam sujeira.
A água poluída em grande quantidade do planeta pode ser uma das causas de tantos conflitos. Esse é um dado que eu achei muito interessante, porque nós podemos invocar esses elementais. Melhor não, melhor deixar eles no local deles lá. Mas se a gente vai fazer um benzimento, se a gente vai pegar uma água benta para se benzer numa igreja, enfim, qualquer coisa que nos leve a lidar com esse elemento, que seja uma água limpa. É importante que a água esteja limpa, porque a poluição da água traz doenças. A poluição da água provoca conflitos. Então, se a gente vai fazer uma oração, né? Geralmente as pessoas falam, vou fazer uma oração, colocar um copo d'água aqui, e depois a gente vai tomar aquela água. Então, que a gente faça isso com consciência desperta, que a gente coloque uma água limpa, para que aquele elemental esteja feliz. Porque nós sabemos que eu atraio os elementais de acordo com o meu coração, de acordo com os meus pensamentos. E dependendo do meu estado de ser, vou lá com raiva, vou pegar uma água e colocar ali de qualquer jeito, que tipo de elemental que eu vou invocar, né? Então, é preciso que a gente tenha consciência. Disse que os desastres naturais são consequência e reflexos das emoções da humanidade em desequilíbrio que afetam esses seres. Então, nós o afetamos. É através da água que se faz a purificação e pela qual podemos alcançar um equilíbrio emocional. Por isso, a limpeza de algumas pedras é feita com água corrente ou com um copo de água na janela. Vamos pensar também no batismo, né, que tem uma profundidade naquele ritual do batismo também, quando a água é colocada na cabeça da criança, né, do bebê. Aqui nós temos a Undina, né? Veja que interessante que é. Esse povo, eles são muito criativos, né? Agora nós vamos falar do elemento terra e o elemento terra e os espíritos da terra. A terra é nossa estrutura, nossa casa, nosso abrigo, nosso chão, nossa mãe. A terra, além de nos fornecer o corpo físico, ela representa firmeza, força, determinação, objetividade e praticidade. Nosso alimento de cada dia é produzido pelo elemento terra. Sem alimento, nenhuma forma poderia sobreviver. É impressionante, mas tudo que existe tem que se alimentar, de uma forma ou de outra, né? E o alimento, ele não é só o alimento sólido, né? Os anjos da terra são os agricultores dos campos, do espaço, e sob suas ordens, os espíritos da natureza e os elementais laboram diuturnamente para fertilizar o solo e melhorar todos os tipos de vegetais. Eles vivem em perfeita harmonia. Só uma vida engendra os produtos da lavoura cósmica, e é ela mesma enriquecida pela colheita dos grãos e frutos, dos sulcos poderosos que são criados de acordo com o ritmo do grande alento. Ou seja, só uma vida engendra, só uma vida cria. Ou seja, aquela ideia, o único elemento que se desdobra, né? Então, vocês vejam, já falamos do elemental do fogo, do elemental do ar, do elemental da água, e nós estamos agora atingindo o elemental da terra, né? Terra onde nós vivemos, a terra onde nós somos abrigados, onde nós temos um teto. Às vezes a gente fala, poxa vida, não tenho uma casa para morar, mas eu tenho um teto que me abriga, que é o próprio céu, que são dos astros que estão no céu, que me abriga de alguma forma. Eles não cessam de ouvir responder aquela voz guia, estimulando os homens a aprender e viver como eles em perfeita harmonia. Sua função e objetivo é conduzir a humanidade à cura de toda dor e ao nascimento da felicidade que demandam do reconhecimento da vida una. Então, veja a importância desses elementais e o quanto eles trabalham para despertar em nós essa
ideia, né? Esse respeito à unidade da vida, porque tudo que existe não foi criado por nós. Tudo que existe é um plano divino. E nós estamos aqui para contribuir para a lapidação de toda a forma que existe. Se nós estamos num processo de evolução, tudo está num processo evolutivo. E qual é a nossa função? Se não laborar, se não cooperar com o sistema, né? A encarnação é como uma viagem. O ego deixa a casa própria na esfera espiritual, viaja para um país genuinamente físico e, na sua mochila, leva sementes para um novo plantio e disposição para colher os frutos das sementes que vão brotar. Se plantou pimenta, não vai colher moranguinho. Então, é importante que a gente tenha essa noção, que a gente precisa saber o que a gente está plantando. Enquanto a gente é ignorante, tudo bem, né? Não tem o que fazer. Mas, a partir do momento que a gente tem a noção, que nos é informado sobre alguma coisa, opa, então agora é melhor não plantar mais pimenta, né? Já estamos colhendo. Vocês vejam que nós estamos num planeta que está caótico, né? Até guerra a gente assiste pela televisão. Então, veja o quanto isso é dramático. Mas o que será? Será que a gente está com raiva do Putin? Será que a gente está com raiva desse, com raiva daquele? Opa, então vamos ver o que tipo de sentimento que nós estamos nutrindo por essas pessoas que, de alguma forma, estão nos ensinando. Para esse evento, é preciso certos arranjos que envolvem movimentos de estágio em estágio antes de chegar no plano físico. São estágios que vêm de longa data, desde quando a mônada deu seus primeiros passos nos reinos elementais. Disse que é como reativar sementes de personalidade em níveis mental e emocional. Então, todos nós, quando a gente vem para a encarnação, nós já temos lá dentro da nossa, né? A gente não acessa, a gente foge da nossa consciência, mas nós já temos lá essa sementinha. Como é que nós podemos melhorar, né? Lembra no começo que eu falei sobre os pensamentos? Vamos utilizar os nossos pensamentos com inteligência, vamos absorver a inteligência do terceiro aspecto do Logos, para que a gente comece a melhorar, né? Não tornar tão caóticos os nossos pensamentos, tentar, de alguma forma, atrair esses elementais, né? Eles são neutros, mas nós é que damos a tônica das suas qualidades. Então, vamos procurar, de alguma forma, atrair esses elementais, sabe? E dar a eles essas qualidades da beleza, da harmonia, do equilíbrio, da saúde, da paz. Helena Blavatsky chama essas sementes de germes imperecíveis. Annie Besant e Lydie Bitter chama de átomos permanentes. Todas essas informações estão de posse dos senhores do karma ou dos lipikas. Ou seja, então, quando a gente vem à encarnação, ele já tem todas essas informações dentro dessas sementes, segundo, né, o que Blavatsky fala, sementes imperecíveis, e Annie Besant e Lydie Bitter falam dos átomos permanentes que vão estar conosco até que a gente transcenda as nossas experiências humanas, até que a gente se torne um arhat, né? Então, essas informações vão estar ali contidas para que a gente possa aprender. Entra em questão os serviços das hierarquias criativas do Logos, chamadas de hierarquia dévica, que é responsável pela arquitetura e construção dos planos, com sua multiplicidade de formas, tendo sob sua administração os reinos elementais e os espíritos da natureza. Então, nós temos toda uma gama de seres que estão a serviço do Logos. Essas hierarquias, lembra que a gente falou no começo das nossas falas, que essas hierarquias, né, tudo que existe inserido dentro dessa esfera logóica é hierarquizado. Então, vem de uma hierarquia sutil, e essa hierarquia ela vai vai administrando os seres
mais grotescos, né? Menos inteligentes, né? Mas são capazes de desenvolver a inteligência a partir da nossa colaboração. Então, se a gente tem a noção de como colaborar com esse projeto de vida, o projeto da evolução, que existe um plano de evolução. Se a gente estiver atentos a isso, nós somos capazes de ajudar o Logos nesse propósito, assim como nós temos os centros de energia, né? Os mestres da Fraternidade Branca, de Xambalá, esses centros todos estão derramando bênçãos para que a gente possa despertar de alguma forma. Na construção da vida, da planta e do animal, esse papel é inteiramente automático e ele é, de certa forma, instintivo. Na construção do homem, há o elemento adicional e complicante, que é a mente humana e do que ela contém sob a forma de autoconsciência e relativo livre-arbítrio. Ou seja, na construção de qualquer forma que não tenha autoconsciência, esses elementais, eles vão estar de forma total, intensa ali ajudando. No homem, que já tem uma certa consciência, claro, depois, né, de um tempo longe, né, que despertou a autoconsciência, eles já não constroem, eles já não são tão, eles não estão tão próximos assim, como como o que nós falamos no começo. Nós já estamos talhando o nosso corpo para a nossa próxima vida. Então, de alguma forma, nós estamos sendo orientados pela nossa autoconsciência. Que, se eu não como carne, se eu não fumo, se eu não bebo, então já estou procurando, de alguma forma, sutilizar o meu próximo corpo. Então, os elementais já não estão tão mais próximos de nós nesse quesito, porque nós já temos essa autoconsciência, enquanto que em outras formas, nos animais vegetais, eles têm que estar inteiramente ali produzindo essa ajuda. No caso, é importante verificarmos uma divisão entre arupa ou deva sem forma. Arupa quer dizer sem formas, né? Referente à vida espiritual, irupa são os devas com forma, que têm inteligência inferior e trabalham no plano material. O duplo etérico destinado ao ego reencarnante é antecipadamente construído por um elemental. A principal tarefa deste elemental construtor é preparar o molde etérico no qual formarão as partículas físicas do novo corpo ao nascer. Então, né, todo esse trabalho desses elementais é na construção desse duplo etérico, nesse molde que vai ser construído, toda essa forma física ao redor do duplo etérico, né, daquele corpo que vai nascer. É todo um trabalho, a gente falou, acho que o ano passado nós falamos sobre isso com bastante afinco. Na encarnação humana, consideramos a individualidade como fator permanente que se manifesta no campo etérico e o modifica em todos os seus aspectos céticos através de toda uma vida. Ou seja, então nós temos, né, a nossa individualidade, nós somos capazes de fazer toda uma transformação. Como que eu posso me transformar através da minha encarnação aqui na Terra? Principalmente quando nós estamos encarnados, nós temos 7 corpos aqui a nosso favor. Então, é importante que a gente desperte para essa realidade. Então, não vamos falar, ai, que horrível essa vida, ai, eu não queria estar aqui, ai, não sei o quê, sabe? Não, vamos aproveitar a oportunidade, sabe-se lá quando nós vamos ter essa oportunidade novamente, né? Assim, a qualidade, o tipo do campo vital etérico e, consequentemente, do próprio corpo são influenciados mais ou menos profundamente desde o primeiro momento da fecundação do óvulo pela individualidade da mônada que se encarna. Então, nós somos atraídos para aquele ventre, nós somos atraídos para aquele pai, nós somos atraídos para aquela mãe, nós somos atraídos para aquele hospital, nós somos atraídos para aquela cidade, para aquele país. Ou seja, então, tudo isso daí são informações que já estão naquelas sementes, naqueles germes imperecíveis, do qual Blavatsky fala, ou nos átomos permanentes, do qual fala Annie Besant em Livre-Arbítrio.
Os elementos fogo, ar e água, como fonte de energia criativa, vital e mantenedora das formas de vida do sistema, podem ser usadas para o bem e para o mal, de acordo com a consciência e estado evolutivo de cada ser humano. Isso aqui não tem nem o que falar, né? Porque nós já estamos carecas de saber qual é o nosso papel nesse plano. O mesmo fogo que é usado para acender uma vela, para iluminar uma sala ou fazer um benzimento, pode ser usado no sentido oposto, exemplo da Santa Inquisição, para queimar vidas humanas. Então, nós já sabemos disso, né? Então, o fogo, um elemento tão sagrado, né? Em seu desdobramento, ele foi utilizado para que fossem queimadas bruxas, entre aspas. Diz que foram queimadas bruxas, não. Foram queimadas mulheres. Mulheres não são bruxas. A gente tem que ter essa noção. Mulheres são mulheres. Bruxas foi uma configuração dada pelos padres ignorantes, né? Por toda uma configuração, né? Acho que foi um tal de Springer e o outro, eu não vou me lembrar, não sei se é Amaral lá, que eram padres que as mulheres iam para o mato caçar, colher macela, colher as plantinhas para fazer o chás, e eles achavam, né, não é que achavam, né, usaram certa dose de crueldade e ignorância para praticar a tal da Santa Inquisição. Então, precisamos ter bem em mente, não foram queimadas bruxas, porque bruxas não existem, foram queimadas mulheres, e foi utilizado o fogo, o elemento fogo para essa né, insanidade. O ar, meio pelo qual os pensamentos podem ser propagados, como oração, fazer o mantra Om, para uso da voz de um cantor, para trazer beleza e estado de bem-estar, aventurança, pode ser usado para dar uma sentença de morte, para uso de difamação e calúnia. Então, vejam, né, os opostos, né? Quando a gente pode usar para o bem e para o mal. Depende de cada um de nós. O elemento água, igualmente, muitas vezes pode ser usado para magia negativa. Tudo isso pode ser realizado na Terra, onde estamos encarnados. A Terra, nossa casa. Quanta crueldade somos capazes de realizar movidos por sentimentos menores. Necromancia, evocação das imagens dos mortos, considerada na antiguidade pelos ocultistas modernos como uma prática de magia negativa. Jâmblico, Porfírio e outros teurgos estigmatizaram tal prática, ou seja, a necromancia não é a evocação da imagem dos mortos que algumas pessoas fazem, movidas pela ignorância. Não podemos ter raiva das pessoas, nem desejar o mal, mas podemos, através de nós, emitir bons pensamentos, bons sentimentos e atitudes belas, harmônicas, para que toda essa influência possa ser transmutada. Feiticeiros e feiticeiras, em outros tempos, eram necromantes, como no caso da pitonisa ou feiticeira de Endor e Samuel. Feitiçaria, bruxaria, a arte de evocar os elementares, não elementais, elementares, inconscientes dos mortos, infundindo-lhes vidas e utilizando-os para maus objetivos. Isso é possível fazer. Tem pessoas que praticam esse tipo de necromancia, né? Tem pessoas que buscam o auxílio desses elementares para fazer a maldade, para praticar crueldade. Às vezes, você não precisa de nenhum apetrecho, de nenhum objeto, basta a mente. Então, é por isso que a gente tem que ter noção do nosso papel. Qual é o meu papel nesse mundo? Todos os elementos são sagrados e estão a serviço do Logos e ao melhoramento da forma. A matéria está encarregada de levar o espírito ao encontro de si próprio
e o espírito está encarregado de fazer a matéria se sutilizar. Que coisa linda que é isso, né? Aí, que horas são? 19h19. Então, nós encerramos aqui. Eu sei que a TT está louca por causa das fadas e dos gnomos. Mas nós vamos deixar para o próximo encontro. Pois é, Jô. Tudo bem aí? É, TT, a palavra é sua. sim. Caiu aqui. Caiu? Ai, meu Deus, não se machucou. Não, a conexão aqui. Ô, Jô, Ô, eu, diga. eu acho esse tema muito interessante porque ele é prático, ele é vivência. Só que nós não estamos conectados nesse aspecto, porque tudo é elemental. Tudo que você toca, madeira, ar, água, fogo, tudo é elemental. Quando a gente tem essa consciência e a gente evoca aquele elemental para o fim proposto, que sempre que seja benigno, a gente atinge as propostas e os objetivos. Dependendo, evidentemente, da intenção, você vai conseguir a cura. Daí, o fogo está presente nos rituais da cura. E quando eu falo fogo, é o fogo criador, aquele que transmuta a matéria, não é? Então, eu acho, em contrapartida, que as pessoas entendem que esse tema, fadas, gnomos, duendes, elementais, é algo meio fora do script ou da casinha, eu acho o oposto, eu acho ele prático, ele nos aterriza, ao contrário do que se pensa, que eu acho muito preconceito, esse tema ele é a nossa vivência do dia a dia, porque o nosso corpo ele é composto pelos elementais. Tudo é elemental, tudo. E a gente, não tendo essa consciência, passa batido. E quando a gente propõe esse tema, as pessoas acham que nós estamos viajando. E não é o contrário. Pelo que nós estamos aterrissados, não é? Uma certa vez, uma pessoa falou para mim, né? Eu até fiz uma pergunta para a pessoa sobre os elementais, daí a pessoa disse para mim, não fala sobre isso, melhor não falar sobre isso. E eu falei, mas por que será que eu não posso falar sobre isso? Mas a pessoa disse que era melhor não falar para não atrair. Mas daí aí que eu fiquei mais curiosa. Falei, como? Como assim, sabe? E eu concordo, TT, com você, sabe? Que essa é a nossa realidade. A gente não pode fugir da realidade de que nós somos constituídos de elementais. Agora, se eu vibro no negativo, então eu tenho que aprender a vibrar no positivo. Mas eles estão aqui agora. Eles são as emoções e constroem os meus corpos. Constroem meu corpo emocional, meu corpo mental. A gente tem que ter noção disso, eu acho. Concordo com você. É por isso que eu achei muito interessante que você pudesse abordar para a loja Estrela d'Alva, junto com essas pessoas maravilhosas que nós temos aí, esse tema, porque é um dos mais, no que eu percebo, é um dos mais ignorados dentro do trabalho teosófico. As pessoas têm preconceito, e você não encontra pessoas disponíveis a abordá-lo, entende, Ju? Não somente pessoas para ouvir o tema, mas para abordar o tema, como se isso fosse alguma coisa intocável. Não se deve falar. Para mim, é mero preconceito.
Porque se, de fato, as pessoas entendessem do que se está se tratando nessas lives, nós estaríamos aqui com um público de 100 pessoas. Então, eu entendo assim, nós estamos sendo privilegiados nessa abordagem, porque nós não encontramos pessoas para explanar esse tema, especialmente com essa clareza que você tem exposto o tema, e que todas as pessoas estão felizes me encaminhando mensagens de áudio, de WhatsApp, parabenizando a loja pela iniciativa. Mas por quê? Porque a nossa estrela, ela tem que brilhar no chão, na terra, porque senão ela não vai brilhar no céu. É verdade. É uma metáfora, mas é verdade. Sim, 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 sim. Eu concordo com você, porque esse tema, ele é tabu. As pessoas não falam a respeito. E quer queira, quer não queira, quanto mais a gente adiar a possibilidade da compreensão disso, fica ruim para nós, né? Porque, sabendo ou não, eu tô criando elementais e eu estou direcionando, eu estou propagando pelo éter. Agora, se eu sei como eu posso evitar um pensamento ruim, um acesso de raiva, qualquer coisa nesse sentido, se eu tenho conhecimento disso, não é melhor? Claro que é, né? Com certeza. Acho interessante que nós pudéssemos ouvir mais algumas pessoas a respeito dessas falas nossas, desse tema que nós temos discutido, esclarecêssemos algumas dúvidas. Gente, a oportunidade é essa. As pessoas quiserem colocar também algum comentário, contribuir com alguma coisa, porque, na verdade, eu não sei tudo, né? Mas se as pessoas quiserem trazer a contribuição, seria ótimo, porque eu também quero aprender. Irmãs, posso fazer um pequeno comentário? Pode. É muito importante essa parte dos elementares, como vocês falaram, realmente, e vai muito além, inclusive, dessa parte puramente simples da matéria física. Vocês vejam, no milagre do nascimento de uma criança, os espíritos da natureza que trabalham e os elementares que tomam conta, é controlado toda a parte da embriologia. A embriologia tem a camada ectodêmica, a camada mesodêmica e a camada endodêmica. São as 3 camadas embriológicas. Olha como é importante. Eu estou vivendo agora uma fase em que eu estou percebendo que a camada endodêmica no embrião, que dá origem ao cérebro e ao sistema nervoso, quando ele é mais fraco do que as outras camadas, que agora eu estou com a minha esposa numa clínica de geriátrica, e hoje em dia que nós temos consciência disso, com outras pessoas de idade, que ela está com demência, e tem muitos lá também na mesma situação. Por quê? No embrião que se formou, essa ação dos elementais, a camada endodêmica, que dá origem ao cérebro e ao sistema nervoso, estavam mais fracos do que os outros. Então, o cérebro degenera e, se a pessoa não morre cedo, fica senil e perde a razão, porque o cérebro degenerou. Mas os outros órgãos, que dependem das outras camadas embrionárias, tanto ectodêmica quanto mesodêmicas, que é a pele, o fígado, os órgãos vegetativos, vamos chamar assim, a vida vegetativa da pessoa, continua funcionando bem. O estômago, o pulmão. Então, as pessoas que morrem cedo, porque essas outras camadas eram mais fracas do que a endodêmica, não passam por isso. Então, os que ficam senis e dementes, com Alzheimer, todas essas coisas aí, é porque
essa camada embriológica foi mais fraca. E mais ainda, completando o que vocês falaram, esses elementais, além de todas as funções que foi comentada na palestra de hoje, que eu achei muito interessante, quero até elogiar a irmã pela clareza da palestra, mas não podemos esquecer que esses elementais que estão no plano da evolução, da involução, descendo ao plano mineral, eles vêm, são manifestação da mônada divina através de camadas involutivas. A primeira camada elemental, segunda e terceira, vieram do plano mental, do plano emocional, e o objetivo deles, pela involução, é alcançar o reino mineral, chegar a um grupo mineral. Então, o que acontece? Esses elementais estão no nosso corpo, que nós somos o microcosmos, nós temos tudo no nosso corpo. E esses elementais é a nossa luta espiritual para disciplinar e dominar esses elementais. Por quê? Esses elementais são a própria inteligência dos nossos veículos. O elemental do físico, e o mais forte deles é o elemental do cérebro, ele quer tudo de melhor para o corpo físico, ele quer a satisfação do corpo físico. O elemental de toda a nossa personalidade, do emocional e do próprio mental, são seres em involução. Eles estão descendo a matéria. Então, vão contra os nossos interesses e os nossos desejos e a própria vontade do nosso ego de subir. Nós temos a nossa grande luta é lutar contra essas inteligências, porque elas trabalham no fluxo involutivo. E nós estamos trabalhando para nós, pela nossa força de vontade, no nosso fluxo evolutivo, tentando subir um pouco mais. Daí que vem a grande luta, como disse São Paulo. Né? Não é verdade? É verdade. Por que não faço? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, por causa porque ele falou, né? Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Isso, então, essa que é a nossa grande luta como aspirantes de vencer essas inteligências nas quais nós estamos embutidos, vivendo dentro dessa personalidade que é o nosso penso. É verdade. É verdade. Era isso que eu queria comentar. Obrigada, querido Wilson. Eu gostaria muito de agradecer você, Jô, porque sempre maravilhosa, e esse tema realmente é extremamente cativante, sabe? Ele aborda, ele margeia a magia realmente, né, da beleza em tudo isso. Eu gostaria de colocar uma coisa que em certa ocasião, eu fiz uma vivência, né? Estava lá um xamã e depois nós fizemos uma caminhada pela floresta e ele nos incitou a fazer uma saudação aos elementais antes de entrar na floresta. E nos disse o seguinte: aqui não é o nosso lugar, aqui é o lugar deles. Então vamos saudá-los e pedir licença para entrarmos aqui na floresta, respeitando cada planta, respeitando cada animal e respeitando cada inseto, cada grama, e se tivermos que pisar na grama, vamos pedir licença para pisar na grama, porque aqui não é o nosso lugar, aqui é o lugar deles. Eu achei aquilo novo, né, naquele momento para mim, mas mudou muito, e mudou muito a minha forma também de olhar para a natureza, porque hoje, quando eu vou no meu jardim, eu vou saudando as árvores, e quando eu vou vou buscar um limão, eu converso com o limoeiro antes, e agradeço pelo limão que produziu e peço licença para tirá-lo, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com os elementais e com essa vida una que está, na verdade, em tudo, e que nós somos parte de cada folha, de cada grama, de cada tudo, né?
e também de cada elemental. Mais uma vez, muito obrigada, Jô. E Você que é muito querida, Vilma. Gente, olha, Tetê, eu tenho que sair. Minha aula começou, 4 minutos. Ok. Então, Jô, eu vou te agradecer mais uma vez em nome da loja, em nome de todos os participantes, irmãos, simpatizantes que aqui estão conosco, compartilhando esse momento tão rico. Esse tema, para mim, é fascinante. Para mim, eu posso dizer que eu entendo que ele é a base. Ao contrário do que outras pessoas, da compreensão de outras pessoas, eu entendo que ele é a base da compreensão teosófica. Há de se ter sensibilidade para adentrar esse universo e perceber que somos uns com os outros através dessa riqueza desses elementos que você tem abordado e que vamos prosseguir na semana que vem, e que eu creio que nós vamos chegar ao ápice, né, na semana que vem, naquele tema que, de fato, tem sido concorrido e me tem sido alvo de perguntas. Tetê, quando é que ela vai falar sobre fadas, os duendes, os gnomos, os devas? Todo mundo na expectativa, querendo mais 4 lives só desse tema. Mas aí que você se limitasse nos devas, gnomos, os anjos e os duendes. Então, para o ano, porque esse ano você está sem agenda, nós já vamos programar 4 lives só com os temas da última live, porque você vai acabar fazendo ela corrida, não dá tempo de se aprofundar. E o tema é fascinante. É verdade. E é um tema que vocês têm inserido nele como uma fada, não é? Ai, Tetê. Obrigada, Jô, você é 10, maravilhosa. muito obrigada. Tadinha, a gente está atrapalhando ela. Ela precisa sair, ela já tem outra aula.